Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Elias Joanã e este estudo é para falar sobre Cristo. Cristo, ele é Deus? Então nós vamos responder esta pergunta pela a Bíblia e pelo Espírito de profecia. E iniciando pelo o livro de Hebreus, capítulo 1, e o verso 5, diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jamais Deus falou para os anjos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui nós devemos entender que Cristo, ele é o primogênito, filho de Deus. E ele foi gerado, não criado. Ele foi gerado. Depois nós vamos analisar qual foi o tempo que ele foi gerado. Então, pelo fato de ele ser gerado, ser filho de Deus, aqui já está respondido a pergunta: Cristo é Deus? Sim, Cristo é Deus. Mas, neste mesmo capítulo, o próprio Deus, o Pai de Cristo, vai responder se o seu filho é Deus. Então, vamos para frente. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, o Pai fala acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O Pai declara que o seu Filho é Deus. O Pai declara que o seu Filho é Deus. Irmãos e irmãs, pelo fato de Cristo foi gerado de Deus, pelo fato de Cristo ser o Filho de Deus, Cristo é Deus, como Deus está declarando que ele é Deus. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, aqui, mais uma vez, Deus declara que o seu filho é Deus. Então, nós vamos ainda confirmar isso em outros versos da Bíblia. Vamos para Colossenses, capítulo 2, e o verso 9, que diz a mesma confirmação: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele teve corporalmente toda a plenitude da divindade no seu nascimento. No seu nascimento. Então, nós vamos para Miqueias, capítulo 5, e o verso 2, para confirmar isso. Então, aqui, nós estamos em Miqueias, capítulo 5, e o verso 2, que diz: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que
há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está na profecia dizendo, a Bíblia está dizendo que sua origem, a origem de Cristo, é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É por isso que em outros versos da Bíblia fala claramente que ele é o Pai da eternidade. Aqui mostrou que suas saídas, ou seu nascimento, que é sua origem, é desde os dias da eternidade. Ele nasceu, ele foi gerado do Pai nos dias da eternidade infinita do passado. Então, é tão recuado esse período para a mente finita que fica na nossa mente como se ele não teve começo. Mas ele teve começo, como a Bíblia confirma, sua origem, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E como nós acabamos de ler em Hebreus, eu hoje te gerei, o Pai disse para o Filho. Teve um dia que Cristo nasceu, e esse dia foi nos dias infinitos da eternidade do passado. Então, Cristo, ele nasceu de Deus, ele é o Filho gerado de Deus, e pelo fato de ele ser o Filho gerado de Deus, como está escrito aqui, cuja origem, ele é Deus, como nós acabamos de ler em Hebreus, como também em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, agora nós vamos para o espírito de profecia confirmar mais esse tema, e que a Bíblia fala claramente que Cristo é Deus. Nós vamos agora para o livro O Desejado de Todas as Nações. Então, nós estamos aqui no capítulo do Desejado de Todas as Nações, capítulo 57, uma coisa te falta. Aqui o jovem rico perguntando a Cristo, e chamou Cristo que ele é bom, como diz aqui. Por que me chamas bom? Disse Jesus. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus desejava provar a sinceridade do príncipe e verificar em que sentido o considerava bom. Compreenderia ele que aquele a quem falava era o Filho de Deus? Qual o verdadeiro sentido de seu coração? Então aqui, mais uma vez, nós vemos que Cristo, ele é Deus, porque Cristo afirmou, há um só que é bom, que é Deus, para verificar o coração daquele príncipe, daquele jovem, se realmente ele estava crendo que Cristo era o Filho de Deus. Porque quando a pessoa crê que Cristo é o Filho de Deus, então está crendo que Cristo, ele é Deus. E de fato Cristo é bom. E de fato, por ele ser bom, ele é Deus. Porque, como ele mesmo fala, eu e o Pai somos um. João 3:16. Então agora nós vamos ainda confirmar esse tema, que Cristo é Deus, no livro Patriarcas e Profetas,
No livro Patriarca e Profetas, nós, no primeiro capítulo, vamos ver claramente que Cristo é Deus. Patriarcas e Profetas, página 34. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais uma vez confirma que Cristo é Deus, pelo fato de ele ser o Verbo, pelo fato de ele ser o Filho de Deus, ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui confirma na Bíblia, João 1:1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza. O Pai é Deus, o Filho também é Deus. Por isso que diz, um em natureza. A mesma natureza do Pai é a natureza do Filho. E pelo fato de Cristo ser o Filho, é o fato de ele é Deus. Um em natureza, caráter, propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O único ser do universo, viu, irmãos e irmãs, que pode penetrar em todos os propósitos de Deus é Cristo. Louvado seja Deus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui que são o tempo que Cristo nasceu, suas saídas, ou seja, seu nascimento. Ele nasceu nos dias da eternidade infinita do passado. E o Filho de Deus o declara a respeito de si mesmo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8:22-30. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criados todas as coisas, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui de sua presença, e céleres no voo para executarem
sua vontade. Mas o Filho, o unigênito de Deus, a expressa imagem de sua pessoa, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela a palavra do seu poder, tem a supremacia sobre todos eles. Sobre todos eles. Tem a supremacia sobre todos eles. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio. Foi o lugar do seu santuário. Cetro de equidade é o cetro de seu reino. Hebreus 1, 3 e 18. Jeremias 17, 12. Glória e majestade estão ante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 96, versos 6, 89 e 14. Então, aqui foi confirmado, nesse parágrafo do livro Patriarcas e Profeta, que Cristo, ele é Deus, ele é um filho gerado por Deus. Suas saídas são desde os tempos antigos da eternidade. E pelo fato de ele ser o Filho de Deus, gerado de Deus, como foi confirmado neste estudo, ele é Deus. O único ser penetra em todos os conselhos de Deus é Cristo. E foi aqui, por causa de ele ser o único que penetra em todos os conselhos de Deus, que começou a guerra no céu. Um anjo chamado Lucifer desejava penetrar nos conselhos de Deus e por Deus não permitir, então começou a batalha no céu. A rebelião no céu começou. Lucifer, com inveja do unigênito Filho de Deus, ele queria formar uma trindade. Queria que o Pai aceitasse também a criatura, que é Lucifer, penetrar nos conselhos do Pai e do Filho. Como não o aceitou, iniciou a rebelião. Satanás desejava fazer uma trindade no céu e não conseguiu, e foi expulso do céu para a terra. Então, irmãos, estamos estudando esse assunto aqui, não é sobre trindade. Nós estamos estudando, Cristo é Deus? Sim. Foi confirmado que Cristo é Deus pelo fato de ele ser gerado. Ser o Filho de Deus, ele é Deus. Agora nós vamos ainda confirmar esta verdade no livro Cristo e sua Justiça. Aqui nós estamos com o livro Cristo e sua Justiça, do servo de Deus Wagner. Aqui, como você está vendo aqui, é Elite J. Wagner. Aqui é um dos dois pastores que L.G. White, nos seus livros, como também no livro Eventos Finais, ela fala que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem de Deus, que Deus usou dois pastores. Então ela cita o nome dos dois pastores, os quais um deles é este aqui, que você está vendo o nome aqui. E essa é também a mensagem da justificação pela fé neste livro, Cristo e sua Justiça. E aqui nós vamos ver se Cristo, ele é Deus. Então aqui vamos para o capítulo abaixo, que fala se Cristo é Deus.
Se a Igreja Adventista tivesse aceitado a mensagem de 1888, nunca ela teria introduzido a heresia da Trindade, porque a heresia da Trindade destrói a verdade que Cristo, ele é gerado de Deus. Aqui começa o capítulo 4. É Cristo um ser criado? Aqui o servo do Senhor está mostrando claramente que Cristo não é criado, e sim, ele é um ser gerado. Criado foi os anjos, como também Adão foi criado. Então, Cristo ele é filho de Deus pelo fato de gerado. Os santos anjos e nós somos filhos de Deus pela criação. E agora somos também, não somente pela criação, mas também pela adoção. Ou seja, em Cristo somos adotados filhos de Deus. Então, a gente vai ler um pouco a respeito. Aqui, se Cristo, ele é Deus. Primeiramente, nós vamos ler aqui. Não poderíamos imaginar que Cristo, uma criatura, aqui está formando que Cristo não é criado. Não podemos imaginar isso, Cristo uma criatura. Porque Paulo o chama o primogênito de toda a criação? Ele está explicando. Por que Paulo chama o primogênito de toda a criação? Em Colossenses 1,15, o próprio verso seguinte demonstra ser ele o Criador, não uma criatura, pois nele fora criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, que principados, que potestade, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora, se ele criou todas as coisas que já foram criadas e existia antes de todas as coisas criadas, é evidente que ele próprio não está entre as coisas criadas. Ele está acima de toda a criação e dela não faz parte. As Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossa mente se poderia assimilá-lo, se nos fosse indicado. O profeta Miqueias nos diz tudo quanto podemos saber sobre isto nestas palavras. E tu, Belém, Efrata pequenas demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá, que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. João 8:42 e capítulo 1:18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Então aqui foi confirmado, né, que Cristo ele é gerado, certo? Não criado. E como o estudo nós vimos pela Bíblia e pelo espírito de profecia e pelo fato de ele foi gerado, ele é Deus. E nesse livro aqui vai confirmar também com a mesma palavra que ele é Deus. Então nós vamos continuar. Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado, não um susto criado. Ele tem por herança um nome mais excelente do que o dos anjos. Ele é um filho sobre a sua casa
E sendo ele o Filho unigênito de Deus, é da mesma substância e natureza de Deus, e possui por nascimento todos os atributos de Deus, pois o Pai agradou-se de que o seu Filho fosse a expressa imagem de sua pessoa, o fulgor de sua glória, e repleto de toda a plenitude da divindade. Assim, ele tem vida em si mesmo. Cristo tem vida em si mesmo, por ser filho gerado de Deus. É da mesma substância, da mesma natureza. E, como o próprio Pai declarou, ele é Deus, por ser seu Filho unigênito. Ele possui imortalidade em seu próprio direito e pode conferir imortalidade a outros. A vida é inerente, assim não pode ser dele tirada, mas voluntariamente dela, dispondo, pode reassumi-la novamente. Então, a gente vê claramente neste livro que Cristo, ele é gerado, e pelo fato de ele ser gerado, ele é Deus. Vamos para outro capítulo aqui, para a gente ver claramente como Cristo, ele é Deus. Mais confirmação mais diretas. Como aqui os que trouxeram a mensagem da justificação pela fé confirma que Cristo, ele é Deus. Aqui o capítulo 5, Deus manifesta em carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nenhuma palavra poderia plenamente revelar que Cristo foi tanto Deus quanto homem. Aqui confirmou que Cristo, como está na Bíblia e como está no Espírito de profecia, aqui Cristo é Deus, originalmente somente divino. Ele tomou sobre si a natureza humana e viveu entre os homens como um mortal comum, exceto naquelas ocasiões quando sua divindade transluzia, como no evento da purificação do templo, ou quando suas palavras ardentes de verdade simples forçava até os seus inimigos a confessarem que nunca homem algum falou como esse homem. A humilhação que Cristo voluntariamente assumiu sobre si é melhor expressa por Paulo aos Filipenses. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, verso 5, verso 8. A versão acima torna este texto muito claro de que, conquanto Cristo fosse em forma de Deus, sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3, tendo todos os atributos de Deus, sendo o governante do universo e aquele a quem todo o céu se deleitava em honrar, não julgou que qualquer dessas coisas devesse ser desejada enquanto os homens estivessem perdidos e impotentes. Ele não podia desfrutar sua glória enquanto o homem fosse um pária sem esperança. Assim esvaziou-se, despojou-se de todas as suas riquezas e glória e assumiu sobre si a natureza do homem, a fim de que pudesse redimi-lo. Deste modo podemos conciliar a unidade de Cristo com o Pai, pela declaração: meu Pai é maior do que eu. Então a gente vê claramente que Cristo, ele é Deus. Ele assumiu a natureza humana, mas ele, antes de assumir
Ele tinha feito já todo o universo. Ele foi gerado antes de assumir a natureza humana. Ele já tinha nascido nos dias da eternidade infinita do passado. Então, a gente vê claramente. É impossível para nós entender como Cristo podia, como Deus, humilhar-se à morte de cruz. E é simplesmente inútil especulamos a respeito disso. Tudo quanto podemos fazer é aceitar os fatos, como se apresenta na Bíblia. Se o leitor achar difícil harmonizar alguma das seções bíblicas concernentes à natureza de Cristo, tenha em mente que seria impossível expressá-lo em termos que permitisse às mentes finitas assimilar plenamente tal fato, assim como o enxertar os gentios no tronco de Israel é contrário à natureza e economia divina. É paradoxo à compreensão humana. Então, a gente aqui mostra claramente, as pessoas ficam perguntando, mas se ele é Deus, e como ele assumiu a natureza humana ou morreu, né? Então, aqui, como o servo do Senhor está fazendo a explicação. Outros textos que citaremos traz-nos ainda mais perto o fato da humanidade de Cristo e o que ela significa para nós. Já temos lido que o Verbo se fez carne e agora leremos o que Paulo diz como respeito à natureza dessa carne. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto se fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:13. Então, irmãos, esses versos aqui mostram que Cristo, ele é Deus. Deus em carne. Ele assumiu a nossa natureza. Então, nós vimos que Cristo, ele é 100% humano e 100% Deus, pois ele assumiu a natureza humana. E antes de ele ter assumido essa natureza humana, ele já tinha nascido nos dias infinitos da eternidade do passado. Então, esse é o estudo que Cristo é Deus, comprovado na Bíblia e comprovado no Espírito de profecia, como comprovado também na mensagem da justificação pela fé dos pastores de 1888. Então, agora pode ser levantado para aqueles que não querem crer no que a Bíblia e o Espírito de profecia declara. Então pode ser levantado dizendo essas palavras. Pois é dois deuses. Não é dois deuses. Vou fazer um exemplo para os irmãos e irmãs que levantam esta questão. Certo lugar tem um fazendeiro. Esse fazendeiro tem um filho. E agora, essa única fazenda, ali tem dois fazendeiros? Não. Ali tem um fazendeiro que tem um filho. Assim também é a questão da divindade. São duas pessoas divinas. O único Deus, o Pai, ele tem um filho que tem a sua substância, a sua natureza, e incorpora no seu filho toda a divindade do único Deus, o Pai. Então, não são dois deuses, é um só Deus, o Pai. Só que esse Deus, o Pai, tem um filho que nele, no filho, incorpora toda a plenitude
plenitude da divindade. E o Pai operou por meio do seu Filho na criação de todas as coisas. E, portanto, essa é a verdade bíblica, que Cristo é Deus por ter nascido de Deus. Se a Igreja Adventista tivesse aceitado a mensagem da justificação pela fé em 1888, ela nunca teria posto a Trindade no ano de 1980, porque a Trindade destrói a personalidade de Deus como Pai de Cristo e destrói a personalidade de Cristo como Filho de Deus. Na Trindade, Deus, ele não é Pai de Cristo, como também Cristo não é Filho de Deus. Eles confirmam claramente que é apenas título, Deus Pai, Deus Filho, mas não que Cristo é Filho gerado e nem que o Pai é o Pai de Cristo. Então, a Trindade destrói a personalidade do Pai e do Filho. Então, se ela tivesse aceitado a mensagem da justificação pela fé, nunca teria entrado na igreja esta heresia de Trindade. Então, vou ficando por aqui, e este estudo foi mostrado claramente que Cristo é Deus. Cristo, ele é Deus. Nós temos um único Deus, e este Deus tem um Filho, o qual é Cristo. Louvado seja Deus. Duas pessoas divinas, o Pai e o Filho. A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Louvado seja nosso grande Deus. Amém e amém.